Desde o início dos tempos, uma pergunta ecoa pelo coração da humanidade. Se Deus é luz, amor e perfeição absoluta, por que existe o mal? Por que a queda, dor, sofrimento e escuridão no mundo? Quem ousou desafiar o Altíssimo? E qual o motivo para isso? Os textos antigos dizem que foi um anjo, o mais belo, o mais radiante, o mais próximo do trono divino. Chamavam-no de Lúcifer, o portador da luz. Mas o que poucos sabem é que essa história nunca foi apenas sobre um anjo. É uma alegoria profunda sobre a própria consciência humana. Na linguagem da gnose, Lúcifer não é um inimigo externo, não é um demônio com chifres e cauda, mas uma força divina aprisionada dentro de nós mesmos. Uma energia luminosa que, ao tocar a matéria, se revestiu de sombra. Lúcifer era a luz que desceu para nos ensinar a voltar. Antes da queda, havia apenas unidade. Tudo era um só ser, uma só vibração, um oceano de consciência sem fronteiras. Mas então a criação começou a refletir-se a si mesma. E nesse reflexo nasceu o eu, o senso de identidade separada. Foi o início do drama cósmico. A luz, ao olhar para si, viu o próprio brilho e se encantou com ele. E assim começou o esquecimento. O anjo, fascinado por sua própria luz, quis ser autor da própria existência. Quis possuir o reflexo, sem perceber que o reflexo jamais poderia existir sem a fonte. E nesse instante, a luz se partiu. A unidade se fragmentou. O um se transformou em dois. E nasceu a dualidade. Luz e trevas, céu e inferno, bem e mal. O que virá a seguir é chocante, porque, segundo os mistérios gnósticos, essa queda não foi um erro, foi um ato de amor, um sacrifício voluntário. A luz desceu ao abismo para acender ali o fogo da consciência. Assim como o sol mergulha na terra para fazer brotar a semente, Lúcifer desceu ao mundo da forma para que o ser humano pudesse despertar. Cada um de nós é essa semente. Cada alma é um raio dessa luz caída, buscando retornar à origem. E é por isso que o caminho espiritual é uma ascensão, um retorno consciente ao lar divino. Mas enquanto não compreendemos esse mistério, vemos apenas o drama, a dor, o sofrimento e a escuridão no mundo. No interior do ser humano, Lúcifer se manifesta como a força do desejo, da paixão, da vontade. É a energia que move o mundo, a centelha que impulsiona a criação ou a destruição. Ela pode se tornar o fogo do inferno ou o fogo da iluminação. Depende de quem o conduz. Por isso, os antigos o chamaram de portador da luz, porque dentro dele está a própria possibilidade de retorno. Mas a humanidade esqueceu o símbolo, e o que era sagrado tornou-se maldito. Quando a luz cai na ignorância, ela se torna ego. E o ego é a caricatura do divino. É a luz aprisionada na forma, tentando brilhar por conta própria. Por isso, o verdadeiro inferno não está embaixo da terra. Está dentro da mente não iluminada. Cada pensamento de orgulho, cada desejo de domínio, cada ato de separação é uma fagulha dessa queda. E, no entanto, é nesse mesmo fogo que o ouro da alma é purificado. A gnose ensina que o mesmo fogo que queima também ilumina. Lúcifer é essa chama. Quando rebelde, devora. Quando transmutada, liberta. Os antigos alquimistas compreendiam isso profundamente. Eles diziam: nenhuma luz nasce sem sombra, nenhum ouro surge sem fogo. O caminho gnóstico é exatamente isso.
transformar o demônio em anjo, a sombra em sabedoria, o desejo em amor consciente. Quando você olha de frente para sua própria escuridão, sem fugir, sem negar, sem mascarar, o fogo começa a se purificar. E então, Lúcifer se redime. O Cristo e Lúcifer são dois polos de uma mesma força. O Cristo é a luz já purificada. Lúcifer é a luz que ainda está em processo de redenção. Um não existe sem o outro. Porque o Cristo só pode nascer onde Lúcifer foi transformado. É por isso que, nos mitos antigos, o Salvador sempre desce aos infernos antes de ascender aos céus. Ele desce para libertar o que estava preso. E assim o círculo se completa. Mas atenção, essa descida não é um evento histórico. É algo que acontece dentro de cada buscador. Toda vez que você enfrenta uma tentação, um vício, uma dor profunda, é o seu Lúcifer interior se manifestando, pedindo redenção. E toda vez que você o compreende com amor, sem julgamento, sem ódio, sem rejeição, você o transforma em luz. Essa é a verdadeira alquimia espiritual. O fogo que era infernal torna-se sagrada, e aquilo que te escravizava se torna tua asa. Mas o ego teme esse processo, porque ele vive da separação. Ele quer um Deus sem sombra, uma luz sem noite, um céu sem cruz. E isso é impossível. A totalidade inclui tudo, até mesmo o que chamamos de queda. Por isso, o gnóstico não busca eliminar o mal, ele busca compreendê-lo. Porque o mal é apenas a luz que ainda não se reconheceu. Nos textos secretos dos místicos cristãos, dizia-se que Lúcifer foi o primeiro a dizer, eu sou. Mas disse com orgulho e caiu. O Cristo, porém, também diz, eu sou, mas diz com amor e ascende. É o mesmo verbo, a mesma força, mas expressa em níveis diferentes de consciência. O ego diz, eu sou separado. O Cristo diz, eu sou o todo. E esse é o ponto central da gnosis, o reconhecimento de que tudo é um. Até mesmo a sombra é um aspecto da luz. O verdadeiro gnóstico olha para o abismo e não se desespera. Ele o contempla em silêncio e o transforma em escada. Cada queda pode se tornar uma ascensão. Cada tentação pode ser o início da libertação. Mas isso exige coragem. Exige morrer para a ilusão da separação. Exige olhar nos olhos do próprio Lúcifer interno e dizer: tu és parte de mim e eu te redimo com a luz da consciência. Quando essa integração acontece, a dualidade se dissolve. Não há mais céu nem inferno. Não há mais anjo nem demônio. Há apenas a consciência una, brincando de ser luz e sombra. E então compreendemos o mistério. A queda nunca foi um castigo. Foi um caminho. O caminho que leva o homem a descobrir, por si mesmo, o que é ser divino. E neste instante de compreensão, a chama que antes queimava, agora ilumina. A dor se torna sabedoria, e a escuridão revela-se como o ventre da luz. Lúcifer retorna ao seu trono, não como um rebelde, mas como um redimido. A alma humana ascende junto com ele, porque Lúcifer sempre esteve dentro de nós. E quando o perdoamos, estamos, na verdade, perdoando a nós mesmos. O verdadeiro inferno é o esquecimento. O verdadeiro céu é a lembrança. E a ponte entre os dois é o amor consciente. Amar até mesmo o que parece imperfeito. Abraçar até mesmo o que parece sombrio. Porque, no fim, tudo é Deus se reconhecendo em suas infinitas formas. Essa é a essência da gnose. Essa é a redenção de Lúcifer. E esse é o mistério da luz e das trevas. Aquele que compreende, desperta. Aquele que desperta, se liberta.
e aquele que se liberta retorna à origem. Este é o segredo mais oculto dos antigos templos. A revelação que poucos suportam ouvir. Mas para quem vê com os olhos da alma, tudo se torna claro. O fogo do inferno e a luz do céu são o mesmo fogo, só muda a direção. E o caminho de volta é o retorno da chama ao seu sol interior, o reencontro da luz com sua própria eternidade.